Olá pessoal, tudo certo? Informação importante para você que paga ou recebe pensão alimentícia em 2023. Teve um aumento, tá bom? Então para você que recebe ou paga pensão alimentícia, é importante saber que sofreu um aumento no valor da pensão alimentícia neste ano de 2023. Quer saber mais? Fique comigo até o final do vídeo e você vai entender tudo sobre esse assunto. Agora, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva já, ativa o sininho das notificações, também já curte esse vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessa informação, perfeito? Então vamos lá, direto ao ponto, tá? Então vou falar sobre o aumento da pensão em 2023. Especificamente, esse aumento vai atingir algumas categorias de pagadores de pensão alimentícia. Não é para todo mundo, tá certo? Uma outra categoria será afetada em outro momento no decorrer do ano. Mas essa categoria aqui, ou essas categorias que eu irei falar, já vale a partir de janeiro, tá bom? Primeiro mês do ano, janeiro, estamos em janeiro, então a partir da parcela referente ao mês de janeiro de 2023, já é possível aplicar e fazer o devido reajuste, tá bom? Então vamos lá. Para quem é que vai servir esse aumento da pensão alimentícia? Primeiro, para os desempregados. Segundo, para os informais. Terceiro, para os autônomos ou profissionais liberais. E em último, para aqueles que escondem o vínculo, tá certo? Então vou repetir. Ocorreu o aumento da pensão alimentícia em 2023, já em janeiro. Esse aumento da pensão vai atingir quem? Primeiro, os desempregados, trabalhadores informais, os autônomos, profissionais liberais e aqueles também que gostam de esconder o vínculo de trabalho. Perfeito? Por que essa lista aqui será afetada? Porque esses profissionais, esses trabalhadores, têm alguma coisa em comum. E você vai compreender que o que eles têm em comum é o não rastreamento das suas rendas, dos seus rendimentos. O que eles têm em comum é que não dá para quantificar para saber o quanto realmente eles conseguem ganhar no mês. Então, existe uma estimativa para que eles paguem pensão alimentícia para os seus filhos, tá certo? Eles não são excluídos, não são justificados ou não são perdoados porque estão nessas condições. Nada disso. Eles irão pagar com um critério diferenciado, perfeito? Então, desempregado. De repente você fala, doutor, mas desempregado? Eu nem sabia que desempregado tinha que pagar pensão. Pois é, tem que pagar pensão. E agora então, doutor, em 2023 tem que pagar pensão ainda com um aumento? Sim, vai pagar pensão com um aumento. Perfeito? Então, não é segredo para ninguém sobre esses profissionais aqui. Os desempregados, você sabe, aquele que perdeu o emprego, está desempregado, está à procura, não é, de uma recolocação e vive fazendo trabalhos esporádicos. Os informais, aqueles que trabalham, só que sem registros em carteira. Tem um trabalho, não é? Só que vive na informalidade. Existem também os autônomos ou os profissionais liberais, aqueles que têm uma profissão, mas não trabalham para ninguém, né? São donos do próprio negócio, são microempreendedores, não é? São eletricistas, encanadores, pedreiros, têm uma profissão, vivem daquela profissão, só que não é registrado, regulamentado. E o terceiro, o último, na verdade, o quarto, são aqueles que escondem um vínculo, aqueles que ninguém consegue saber, ou ele esconde, na verdade, o vínculo da mãe do filho ou do próprio filho. E aí ele só paga a pensão alimentícia com base nesse critério, não paga com base no critério oficial, que seria o desconto em folha, tá bom? Então ele tem um vínculo, esconde o vínculo, não deixa ninguém saber, não é, desse vínculo empregatício dele, e ele sempre paga como se fosse um desempregado, ou um informal, ou um autônomo, ok? Então vamos lá. Importante saber, tá? Que para que esse aumento ocorra, é necessário que esses pais aqui estejam devidamente obrigados, dentro de um processo judicial, a pagar a pensão, seja numa sentença determinada ou num acordo que foi homologado pelo juiz. Perfeito? Então, um processo de pensão alimentícia que pede pensão alimentícia, ele vai desaguar em duas situações, ou num acordo que o juiz irá homologar, ou na própria sentença do juiz, onde vai impor ali o pagamento, o quanto, do pagamento da pensão alimentícia. Perfeito? E eu vou colocar aqui no quadro, vamos colocar o primeiro cenário. O primeiro cenário que vem numa sentença do juiz ou um acordo é aquele cenário
colocar aqui primeiro cenário, tá? Vai ter que dispor. É o convínculo, tá bom? Convínculo. Quando o cenário fala do desconto, do pagamento de pensão com vínculo, então haverá o desconto, né? Um percentual na folha de pagamento. Perfeito? Então, seja 10, 15, 20, 30%, não importa. O camarada trabalha formalmente registrado ou concursado, não é? Ele tem ali um vínculo formal, seja com um órgão do governo ou com uma empresa privada. Então o que acontece? Ele vai pagar com base num percentual da folha. Não vai se preocupar, todo mês aquela fonte pagadora já irá fazer o desconto. Agora nós temos um segundo cenário, tá certo? O segundo cenário ele existe também prevendo uma dessas condições aqui, tá certo? Não pode se ter certeza de que a pessoa vai trabalhar a vida inteira naquela empresa ou naquele órgão, naquela situação formal. Pode ser que em algum momento ele queira migrar ou involuntariamente caia em alguma dessas situações aqui. Então, o segundo cenário, tá? Vai prever o quê? Sem o vínculo, né? Que é justamente todas essas hipóteses aqui. Perfeito? E como que é então o desconto? Melhor, não tem desconto. Como que é o pagamento? O pagamento é um percentual sobre o salário mínimo nacional vigente naquele período, naquele mês, naquele ano, naquelas situações em que ele está obrigado, né, no período que ele está obrigado a pagar. Então o que acontece? Percentual sobre o salário mínimo. E nós temos que esse cenário ele vai vir especificado no documento, no acordo ou na sentença do juiz, dizendo que aquele pai terá que fazer os depósitos mensais na conta da mãe do filho ou na conta do próprio filho. Perfeito? Só que todo mês, por exemplo, 2022 que passou, nós tivemos um valor de salário mínimo vigente de janeiro até dezembro, que era R$ 1.212, não é? R$ 1.212 salário de 2022. 1.212. Vamos supor, tá? Aqui, normalmente os juízes decretam ou os acordos saem na faixa de 50%, tá? Do salário mínimo. Então o pai, quando ele está nessas condições, ele vai pagar 50% do salário mínimo. Agora, nós veremos a diferença desse momento. Por quê? O salário mínimo em 2022, ele era 1.212. Agora, em 2023, ele está R$ 1.302, tá certo? R$ 1.302. Então, a aplicação dos 50% sobre 1.212 daria um resultado. A aplicação de 50% sobre 1.302, que agora a partir de janeiro de 2023, dará outro resultado. Então o motivo é realmente o reajuste do salário mínimo. Então você que paga a pensão, você deve pegar o percentual, né, que você, melhor, vou trazer para cá, o percentual que você paga, seja 50, seja 40, seja 30, e aplicar sobre o salário mínimo vigente esse ano, 2023. Até dezembro você fazia sobre 1.212, 50% sobre 1.312. Agora não mais, você vai pegar 50% ou o outro percentual que conste aí e aplicar sobre 1.302. Sofrerá um pequeno aumento, um pequeno ajuste, tá certo? E você que é mãe ou que é o filho, saiba que a partir de janeiro desse mês, você irá receber mais do que recebeu em dezembro. Perfeito? Então essa aqui é a dica, essa aqui é a informação importante que valerá, né, até que haja um novo reajuste. Enquanto vigier, esse reajuste será dessa forma. Talvez, pelo meio do ano, haja um reajuste para 1.320. Ocorrendo esse reajuste, seja em maio, em junho, julho, agosto, a partir do mês em que ocorrer o reajuste, você irá aplicar então os 50% sobre o novo salário mínimo, que será, né, provavelmente 1.320. Perfeito? Deixo aqui meu abraço, meu agradecimento e até o nosso próximo encontro.